Mamãe de Primeira Viagem. O nosso assunto hoje é o choro do bebê. Chegamos em casa depois da maternidade e o bebê tá chorando. É cólica, meu Deus, o que eu faço? A nossa pediatra, a doutora Tati, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tati, bem-vinda ao nosso programa. Muito bom estar aqui, é uma alegria enorme no meu coração estar com vocês, participar desse time. E a gente vai conversar sobre um assunto hoje que eu acho que é muito importante para a gente ter assim mais claro e mais em paz no nosso coração. É verdade, eu adorei quando você trouxe esse tema, porque eu acho que não tem mãe que não se preocupe, né? Porque a gente tá lá no ambiente da maternidade, onde tem enfermeira, o pediatra passa, e aí quando a gente vai para casa, o bebê chora, o que eu faço? Então eu queria que nos ajudasse a entender um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que trabalhar é diminuir um pouquinho a romantização da chegada do bebê, né? Porque às vezes há uma expectativa e uma ideia de que a gente vai chegar com um bebezinho em casa e assim é tudo como se tivesse um filtro de Instagram e uma musiquinha de fundo, né? E fosse assim romântico. Perfeito. E nem sempre é assim, né? Há um monte de mudanças hormonais acontecendo na mulher, no bebê, é tudo novo para todo mundo. E mesmo, inclusive, que você já tem outros filhos, porque eu sempre digo às mães dos meus pacientes, cada vez que nasce um novo filho, nasce uma nova mãe. É um outro contexto, é um outro momento seu de vida. E a gente tem que comparar. Exato. Não tem como comparar, não tem um ser como comparar. completamente diferente. Exato. Nem comparar a criança e nem comparar a gente que está em outro momento, né? Exatamente. E lembrar de que o choro, então, ele vai ser a linguagem mais básica, mais primitiva de comunicação do ser humano, é o choro. E vai ser por algumas semanas de vida a única linguagem de comunicação do nosso bebê. É a forma como ele vai dizer para nós tudo o que está acontecendo ao seu redor. Lembra que, por exemplo, foram 9 meses dele apertadinho, bem acolhido, né? Bem quente, bem seguro, sem ter que fazer força para se alimentar, né? Respirava ali naquele ambiente, era tudo muito passivo ali, né? E, de repente, ele passa a ter que correr atrás. Né? Exato, atuar, ele tem exatamente. que mamar, ele tem que avisar as coisas Exato, pra gente. Isso então, tudo é muito diferente, ele né? tá aprendendo. Sabe uma coisa que eu acho, até me lembrei agora, que eu acho interessante da gente lembrar como isso é bonito? Quando, por exemplo, tu pega um bebê no colo, instintivamente, ninguém te ensinou, a gente pega um bebê no colo, é meio natural que a gente faz, né? E o que é isso? Esse movimento do é um movimento que o bebê escuta por 9 meses dentro do ventre, que é a aorta da mãe ali batendo, né, no útero. Mas é de arrepiar mesmo, porque é lindo, isso traz essa memória para nós de extrema segurança, né? Então, um lugar onde você está ali, de uma pessoa que dá a vida por você, né, que te protege num todo, a maternidade é uma coisa muito incrível. E ali, aquela aorta da mãe fazendo, né, Então, às vezes, a gente pega um adulto, tá chorando, você vai abraçar, não chora, porque remete a esse ambiente. Então, quer dizer, o bebê saiu desse ambiente de segurança e ele tá num mundo novo, né? E esse choro, então, a primeira coisa que a gente vai procurar fazer quando a gente tem o bebê chorando, primeiro é tentar ver as necessidades e as questões mais básicas mesmo, né? É uma fralda suja? É o horário do mamar, lembrar que quando eles nascem é livre demanda mesmo, então... Chorou, peito. Chorou, a gente pode oferecer a mama sempre, né? É frio, é calor. A gente pode conversar numa outra vez sobre a questão de por que os bebês suam tanto e sentem, o que eles sentem, frio, calor, a gente pode esmiuçar um pouquinho isso mais. Bolinhas que dá de mãe que coloca muita Exato. roupa. Mas assim, é frio, é calor, é fome, sede, às vezes um desconforto. Eu estava agora recentemente com um casal de amigos que também são meus pacientes, né? As crianças, e a menina estava chorando de uma forma diferente, não era o habitual daquele bebezinho. E daí, quando chegou em casa, a mãe foi tirar a roupinha e percebeu que o dedinho estava meio dobradinho dentro da sandália. Então, quando eles são pequenos, eles não são verbais. Ela não vai conseguir dizer, né, o meu dedo está dobrado dentro do meu sapato. E a gente sabe o quanto dói, né, quando aperta no pé da gente. Nossa. Então, imagina o bebê naquela situação. Então, tentar descobrir, né, é uma roupa, uma etiqueta de roupa, tem alguma coisa, a algo posição. incomodando ali, né? Isso, é a primeira questão que a gente vai sempre procurar desenvolver. Não tendo isso, observar os sinais de alerta, né? Então, isso é super importante. Gemência, febre em recém-nascido é igual a avaliação médica imediata, né? Ah, mas é um bebezinho, deu a primeira febre. Recém-nascido com febre,
chorando, gemência, vômitos, é obrigado a uma avaliação médica, né, indispensável. E se a gente percebe, às vezes, alguns outros sinais, também procurar o atendimento médico. Mas a primeira questão é a gente tentar descobrir realmente aquelas questões mais básicas, né, as necessidades mais básicas e tentar suprir. E uma delas é o abraço, é o colo, é a proteção, lembrando lá daquele ambiente, né, do que vai acalmar o nosso bebê, né? Depois que a gente faz tudo isso, a gente analisa, trocou a fralda, colocou no peito, se o bebê ainda segue chorando, tem algo que a gente possa fazer, assim, e também descartando a possibilidade de febre, algo assim, entendi. o bebê não está gemendo, ele está chorando, às vezes assim, também pode ser cólica, daí o sinal de cólica é também quando ele puxa as perninhas, né? Então tem várias causas também. Sim, acho que uma questão importante até para te começar é o que não fazer no sentido de medicar. Né? Então é muito frequente, vou dar um analgésicozinho, né? Vou dar um remedinho. Isso é cólica, isso? Dor de ouvido, né? É dor de ouvido, eu vou dar um remédio para dor. Então, quando a gente tem um bebê pequeno, nunca medique sem orientação médica, nunca, né? Então, isso, nunca pingue nada em ouvido de bebê sem orientação médica, nunca faça, principalmente medicamentos sem orientação médica, que isso realmente pode causar alguma reação, pode mascarar alguma situação no bebê recém-nascido, então é muito importante. Uma das coisas que a gente pode fazer, às vezes, é fazer um revezamento no cuidador. Então, por exemplo, né, o bebê está chorando, a mãe já está muito estressada, claro, né, preocupada em atender o seu bebê. Às vezes vem aquelas dúvidas, né, aquela vozinha assim, ele está com fome, o meu leite não é suficiente, eu estou fazendo alguma coisa errada, é porque eu comi tal alimento e o bebê está sofrendo, né? Então a gente começa com culpa e isso é uma coisa que a gente tem que aliviar essas cargas do coração, né? Então conversar com o seu pediatra. E procurar, às vezes, pedir para que o pai, uma outra pessoa da família, da sua rede de apoio, possa acolher o bebê naquele momento. Muitas vezes, Mariana, é impressionante, assim, outra pessoa pega esse bebê, ela está mais calma, o bebê também se sente mais calmo, porque vamos lembrar, gente, que um recém-nascido, ele tem pouca comunicação, por exemplo, a questão visual ou por linguagem, então ele sente, né, ele vai perceber uma aceleração, por exemplo, no coração da mãe, quando está ali no colo, e isso vai deixar ele já mais ansioso. Então, toda essa energia, assim, da pessoa ansiosa, preocupada, insegura, vai dificultar que o bebê se tranquilize. Então, trazer uma pessoa que esteja um pouco mais calma, né, para dar um colinho para aquele bebê, se é desejo da mãe, puxa, pega ele um pouquinho para ver se ele acalma. Nunca se tira o bebê da mãe, isso é muito importante, né? Você está do lado, deixa que eu acalmo ele, você pode oferecer. Você quer que eu pegue ele um pouquinho? Isso é educado, mas é indelicado e a gente não deve nunca tirar o bebê do colo da sua mãe, né? Isso a gente não faz, tá? Tati, adorei. Obrigada por trazer essas dicas para nós. Eu acho que é tão importante, as mamães de primeira viagem têm tantas dúvidas, ficam tão ansiosas. Eu já passei por isso, você deve ter passado também, porque mesmo sendo médica, sem dúvida, quando você é mãe é diferente. É outro papel. É outro papel, né, Tati? Então eu espero que você tenha gostado, que tenha contribuído, que te ajude no teu maternar. E se ficou com alguma dúvida, se quer tirar, pegar alguma informação a mais conosco, manda mensagem que eu repasso para a Tati e ela nos ajuda a entender. Tati, obrigada, até a próxima. E sempre tenha o seu pediatra em contato, né? Porque esse é um dos principais momentos que a gente vai precisar dessa orientação. Então, converse com ele, fale sobre os sinais de alerta, para que a gente não deixe passar nada grave e que a gente possa acolher o nosso bebê com muito amor e carinho. Um beijo. Beijo, até querida, mais. até. Agora nós vamos falar sobre bruxismo. Você já ouviu falar sobre isso? Já teve algum caso na família? A nossa dentista, a doutora Thaís, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Mari, obrigada Vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o que é bruxismo? Então, o bruxismo, né, hoje a gente considera ele como um hábito, né, um comportamento. A gente não está mais considerando como um distúrbio ou doença, né? Então, ele é uma parafunção, né, um exercício dos músculos da mastigação, né, por uma hiperatividade. E ele consiste, então, no ato de ranger ou deslizar, no ranger, né, deslizar ou apertar um dente sobre o outro. Entendi. Né? E isso aí pode acarretar problemas, né? Então, a gente falando um pouquinho dos tipos de bruxismo. Então, antes tinha também, né, os termos eram considerados o bruxismo diurno e o noturno. Hoje a gente fala mais em bruxismo de vigília, que é durante o dia, enquanto a gente está acordado, né? E o bruxismo do sono, né? Então, porque às vezes pode acontecer, né, da pessoa dormir durante o dia
e ser, né, um bruxismo do sono, só Claro. que sendo durante o dia. Entendi. Então, esses termos, né? Então, pode ter também o bruxismo primário e um bruxismo secundário. O bruxismo primário é aquele que, né, ele está ali instalado. E o secundário acaba vindo em decorrência de uma comorbidade, né? O paciente tem alguma outra situação que acaba, às vezes, vindo o bruxismo. O paciente, às vezes, com depressão, ansiedade, pode, né, vir a ter o bruxismo. E tem o bruxismo também em adultos, né, e o bruxismo infantil. Então, vou falar primeiro um pouquinho sobre o bruxismo, né, na questão dos adultos. Então, né, geralmente o bruxismo ele está relacionado a uma questão comportamental, né, de ansiedade, né, estresse, a correria do dia a dia aumentou muito na pandemia, né, os casos de bruxismo. Então, né, as pessoas estão cada vez mais tensas e apertando os dentes, né. Então, para controlar, né, o bruxismo, na verdade, não tem a cura, tem mais um controle, né. Então, trabalhar essa questão emocional, né, procurar fazer atividade física, né, um relaxamento, yoga, meditação, respiração, oração, tudo isso vai, né, ajudando a pessoa a aliviar esse lado emocional. Tem também as interferências respiratórias, né? Às vezes o paciente que tem alguma hipertrofia de amígdala, adenoide, síndrome obstrutiva do sono, ou alguma obstrução nasal, né, como desvio de septo, alguma fratura, né, e que cause uma obstrução respiratória, isso também pode interferir no bruxismo, né. E quando a gente pensa no bruxismo em crianças? Então, o bruxismo infantil, né, então ali tem muitos pacientes que perguntam, né, o meu filho tem um aninho e meio, está rangendo muito dente, apertando, e eles ficam assim mesmo, apertando. Ai, dá um... Então, na verdade, né, nessas situações, a gente até pensa num processo mais fisiológico, porque eles estão se percebendo, os dentinhos estão erupcionando, então, né, a gente fica atento, claro, mas tende a ser um processo natural, porque ele está cada dia percebendo, né? Opa, agora tem um dentinho novo aqui aparecendo. Ele está descobrindo, né? Está descobrindo, começam a sentir e perceber. E aí, depois ali, né, dos 3 aninhos, a gente começa, né, a ficar mais atento. Então, tem muitas características relacionadas ao bruxismo infantil, né? Então, também a questão comportamental, ansiedade, estresse, né? Pressão, às vezes, na família, passa por alguma situação, mudança da escolinha, separação dos pais. Então, tem N, né, situações que podem, né, de determinados conflitos, podem estar deixando essa criança mais, né, mais tensa, mais agitada. Alterações neurológicas, né, problemas comportamentais, crianças hiperativas, né, com transtorno de déficit de atenção. Então, né, dependendo da situação, pode estar acontecendo isso. Fumo passivo, né, então, às vezes, os pais fumam e a criança fica ali, né, naquele ambiente, também pode desenvolver. E questões respiratórias também, como eu falei, do bruxismo do adulto. Então, às vezes, a criança tem problema na hipertrofia da adenoide, amígdala, às vezes opera, melhora o bruxismo. Então, a causa era essa, né? Uma causa, na verdade, pode ser multifatorial. E uma outra coisa muito importante também, tanto para o adulto quanto para a criança, é a higiene do sono. O preparo para o teu organismo para ele começar a dormir. Então, tem que ter uma luz mais baixa, né? Diminuir estímulo sonoro, visual, luminoso. Então, a gente orienta que o ideal seria evitar 2 horas antes do sono, né? Evitar televisão, tablet, celular, smartphone. Então, fazer atividades mais calmas, né? Mais tranquilas com a criança. Leitura, né? Uma pintura, massinha de modelagem, joguinho da memória, tudo que ela vá se acalmando, né? Sem luzes. Sem luz, tudo mais naquele breu, né? Deixar a luz da casa já mais baixinha mesmo. E a criança já vai entendendo que logo vem o soninho, já vai relaxando e dorme direitinho. E dorme direitinho. Agitada. E não dorme agitada, porque a televisão, né? O celular, eles disparam muito as conexões cerebrais dúvida. E tende a deixar o sono agitado. Então, tem alguns pais que trazem também, mas o meu filho, ele descansa na televisão. Mas lá na frente pode sim vir a trazer algum problema. Então, o ideal é que não se vincule, né, o horário do soninho da criança com a proximidade ali do uso desses eletrônicos. Entendi. E, né, olhinho de lavanda, às vezes, colocar no quarto, no difusor também é uma boa dica, né? Massaginha no pé da criança, né? Tudo para relaxar. Tudo para relaxar, tudo para, né, diminuir. A atividade física, né, às vezes também muito próximo da hora do sono pode despertar, né? Então, assim, a minha pergunta é, mamãe ouviu que a criança está rangendo o dente. O que eu já faço? Já levo para o odontopediatra? É bom para
para avaliar, né? Como eu te falei, naquela fase ali de ali quando começa a nascer os dentinhos até completar toda a dentição descida, que é perto dos 3, esse barulhinho que eles fazem pode ser normal. É esperado. Tá? É esperado. Passou dos 3 anos, daí já tem que dar uma avaliada. Tem que dar uma avaliada, né? Então, sempre priorizar a higiene do sono, né? Avaliar se a criança, né, respira bem. Eu sempre pergunto nas consultas sobre a respiração da criança, né? O padrão correto de respiração seria a respiração nasal, porque daí o ar é aquecido, umidificado, filtrado, filtra as impurezas e leva um ar de melhor qualidade para os pulmões. A respiração bucal aí, né, complica, dá um monte de problemas, né? E qual é o tratamento? Então, o tratamento a gente, né, tenta abordar e ver qual é a causa, né? Então, às vezes, não adianta usar a placa numa criança, mas se ela continua, né, vendo muito celular próximo da hora de dormir, não remove aquela causa, Entendi. né? Não adianta fazer higiene do sono se a criança, né, também tem um problema, uma questão respiratória ali, uma interferência. Então tem que achar qual é a causa daquela criança. O Estudar tratamento bem, vai ser bem individual. É, bem individual. Fazer uma anamnese bem detalhada, né, conversar com a família, ver a rotina, né, às vezes até, né, encaminhar para um psicólogo. Sim. Então tem que ser Cada caso é um caso, né? um atendimento multidisciplinar, né, com psicólogo, com fono, né, com o dentista, com o pediatra. Então, né, sempre ver o que está acontecendo ali. Entendi, adorei. Muito bom ter trazido esse tema. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a doutora Thaís nos ajuda a entender. Qualquer dúvida que você tiver, muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade. Até mais. Até. Hoje a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Cíntia, trouxe o tema dedos grudados para a gente compreender um pouquinho mais, saber as causas, tratamento. Cíntia, bem-vinda novamente. Oi, Mari. Então me fala um pouquinho sobre essa doença, dedos grudados, qual o nome dela, por que ela acontece, tem probabilidade de acontecer em uma determinada criança, família, enfim, me conta. Então, os dedos grudados a gente chama de sindactilia. Na verdade, a gente pode ter dedos grudados nas mãos e nos pés. São defeitos de causa genética. Tem um fator hereditário, mas também pode ser uma coisa esporádica, né? Uma criança que não tem ninguém na família também pode nascer com o dedo grudado. Então, é um defeito, costumo dizer que é um defeito de fabricação, né? As células daquela criança não receberam a informação de separar os dedos enquanto ela está sendo formada. E aí a criança nasce com os dedos grudados. E tem, assim, algo relacionado com genética? É uma alteração genética e pode estar associada à alteração familiar, né? Pode ser hereditária ou pode ser uma primeira vez que acontece. Entendi. E aí, acontecendo essa primeira vez, pode lá ser no futuro que pode passar também? Pode ser que isso seja passado pelas gerações. Entendi. E o que a gente faz? Na verdade, a gente primeiro precisa entender que tipo de defeito que é, né? A gente pode ter o defeito só de pele, então às vezes os dedos estão grudados só pela pele e às vezes os ossos estão fundidos e aí o tratamento é diferente. Então a gente primeiro precisa saber se é só pele ou se tem alteração óssea junto. Isso a gente vê no raio-x. Isso a gente vê no raio-x. E a gente tem, isso a gente chama de sindactilia simples ou complexa, né? Complexa é quando tem fusão de osso grudado também, não é só pele, o dedo não está grudado só pela pele, está grudado pelo osso. E a gente tem um outro tipo também, que é a total, a completa, né? Total ou completa ou parcial, porque às vezes o dedo pode estar grudado só metade e metade está desgrudado. Né? Então, tudo depende, isso também ela pode ser com osso ou sem osso. Então, mais uma vez, existem variações. E existem, com relação a tratamento, nas mãos, a indicação é de tratamento cirúrgico. Então, a gente precisa abrir pela função que a gente tem na mão, que a gente faz, é muito importante, principalmente os movimentos finos, os movimentos delicados. Então, a separação dessa sindactilia é feita de forma cirúrgica.
E quando a gente tem dedos de diferentes tamanhos, por exemplo, eu posso ter o meu primeiro dedo com o segundo dedo grudado. Quando eu tenho diferenças de tamanho muito grandes, ou, por exemplo, o meu terceiro dedo com o quarto dedo, esse daqui tem que ser tratado cirurgicamente precoce, porque com o crescimento da criança, um dedo pode acabar levando a um defeito angular, ou seja, o outro dedo pode ficar torto porque ele está grudado num dedo maior, por exemplo. Então, quanto antes resolver. Quanto antes resolver, melhor. Mas isso nas mãos, né? Nos pés são outros 500, é outra história. Como muda, né? Como muda. Por exemplo, se eu tiver uma fusão, por exemplo, do dedão, do hálux com o dedo vizinho, a indicação é de tratamento cirúrgico, de você abrir, de separar. Por quê? Porque aqui a gente usa muita sandália, funcionalmente, né, chinelo do tipo Havaianas, então funcionalmente é importante que exista essa separação. Mas no sentido de caminhar, de ter um defeito para função, não, né? Mais para você conseguir usar o sapato. Agora, se eu tiver a fusão dos outros dedos, né, dos dedos menores, normalmente a gente não indica o tratamento cirúrgico, porque aí realmente é uma alteração só estética. E nesses casos, a cirurgia dos pés, assim, de separação dos dedos dos pés, ela tem uma incidência maior de necrose, de necrose da pele, de infecção. Então, os resultados de tratamento de sindactilia nos pés, com exceção desse do primeiro dedo com o segundo, não são bons, né? Então, a gente evita indicar tratamento cirúrgico da sindactilia nos pés. E esse tipo de doença, dedos colados, tanto mão quanto pé, nós descobrimos só ao nascer ou durante o pré-natal ali nas consultas, no ultrassom? Às vezes a gente consegue descobrir tanto dedos extranumerários, né? Isso com certeza a gente consegue ver no ultrassom, mas dependendo do tipo de defeito, esse da sindactilia que a gente está falando, ele pode ou não ser identificada no ultrassom, né? Às vezes é realmente na hora que a criança nasce que se identifica a alteração. Porque se a gente já descobre no pré-natal, a gente já está preparado, assim, quando nasce não vem aquela surpresa, né? Mas quando não é possível, eu sempre... Todos os ultrassons eu pedia, observa bem os dedos, vê quantos dedinhos tem, vê se está tudo certo, porque o meu irmão nasceu com pé torto congênito, então eu já pedia para ver se estava tudo certo. Então, às vezes por isso que eu questionei se esse tipo de doença a gente vê no ultrassom. Pode, mas não é 100% que se consiga fazer o diagnóstico. Depende, né? da posição da criança e também do grau da doença. Do grau da né? doença, Entendi, doutora. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Vou começar te fazendo uma pergunta. Você é gestante? E se você é gestante, a resposta é sim, sou gestante. Já foi no dentista? É sobre esse assunto que eu vou conversar com a doutora Mônica, nossa dentista. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Eu que fico muito honrada em te receber todos esses apetrechos que fazem parte do teu dia a dia. Sim, na verdade eu não consigo falar de odontologia na gestação sem os apetrechos, eu gosto de mostrar. Achei ótimo esse assunto, porque por muito tempo a gestante ela não era tocada, não podia fazer nada, era perigoso, e hoje a gente já tem uma outra visão sobre isso, sobre a importância de procurar um dentista durante a gestação. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, legal começar por isso, para a gente já começar desmistificando um fato, né? Uma coisa que se espalhou e a gente não sabe de onde veio, do porquê que a gestante não deveria ir ao dentista durante a gestação. Então, gente, vamos deixar bem claro, é o contrário. Durante a gestação é o período mais importante da mulher para que ela faça o acompanhamento com o dentista. Eu acho que o medo de tomar anestesia, o medo dos medicamentos, a insegurança com relação a isso, talvez tenha gerado esse mito que não pode, que não deve. Mas é o contrário, né, Mari? Então, isso eu peço para vocês que estão nos ouvindo, espalhem isso.
É mito que a gestante não deve ir ao dentista. É o contrário. Inclusive, numa gestação de 9 meses, eu aconselho que ela vá 2 vezes. Porque nesse momento nós estamos tratando de 2 pessoas. Sim. Né? A odontologia durante a gestação, ela não diz respeito à mãe em si. Diz respeito à mãe, diz respeito a um contexto familiar que ela está inserida e principalmente a saúde do bebê que está por vir. Sem dúvida. Então, Mari, a gente começa, eu gosto que nessa primeira consulta vá a mãe e o pai. A gente começa com uma abordagem, eu digo assim, eu vou entrar na sua casa, literalmente, porque nessa primeira consulta eu vou conhecer os hábitos do pai, os hábitos da mãe, eu vou fazer uma boa anamnese por escrita, depois eu vou conversar, porque eu preciso entender quais são os hábitos dessa família, qual é o contexto que ela está, qual é a cultura, como eles fazem no dia a dia para cuidar da saúde bucal deles, do pai e da mãe, porque a gente sabe que os filhos imitam os pais. Sem dúvida. Então, o meu objetivo como dentista é fazer com que os seus filhos, a sua filha, enfim, as crianças, nunca tenham cárie. E as orientações começam ali. Porque depois que a mamãe já tem o filho, daí já é um outro contexto, é um outro foco. A tendência é não ir ao dentista pelos afazeres domésticos da casa, da criança e tudo mais. Então, o ideal é durante a gestação mesmo. Eu acho que muita gente pensava assim, a gestante não pode ir, porque qualquer problema que desse com o bebê, a gente ia achar uma culpa. Ah, foi a depilação a laser. Ah, foi aquela ida no dentista. Ah, foi aquele remédio que eu tomei. E hoje a gente sabe que é muito seguro e que os procedimentos, uma anestesia, qualquer tratamento odontológico vai ser extremamente seguro e existe estudo mostrando isso. Estudo científico mostrando isso e o dentista que vai tratar da gestante, ele tem que ter a obrigação de conhecer todos os efeitos colaterais do que ele vai usar na gestante. Existe um mito que a gestante não pode fazer anestesia, não pode tomar antibiótico, mas a gente entende que isso é melhor do que ela passar uma gestação, por exemplo, com dor. Exatamente, não é legal, não é humano isso, da gente ficar com dor, um dente se deteriorando ali e eu não vou ir porque eu tô gestante. Gente, uma mulher não precisa viver isso. Não precisa. A gestação é um momento lindo, não um momento de sofrência. Exatamente. E outra, você vai receber o seu pacotinho, o seu bebezinho, livre de qualquer bactéria, enfim, né? Ele tá totalmente estéril. Como uma mulher que vai ter um contato tão direto com o seu filho, ela vai estar, por exemplo, com uma inflamação na boca, com uma contaminação ou até uma infecção. Isso que eu queria entender. O meu bebê está dentro de mim. Certo. E eu tô com algum problema, uma infecção, uma bactéria ali. Quanto isso pode ser perigoso para a gestação? Muito perigoso. Até querida, adiantar porque... um parto? Partos prematuros? Sim. A doença chamada gengivite, por exemplo, que ela pode evoluir para uma periodontite, ela está muito associada a partos prematuros. Olha só. Os partos prematuros estão associados a isso. Então, é grave. Muito grave. Não é uma coisa a vida da criança. E assim, as mulheres, elas se focam muito no pré-natal com o médico. Ok, é óbvio, Sim, toda é necessário. mulher merece, ela precisa. Mas vamos inserir o contexto odontológico nesse pré-natal e também vejo como uma obrigação dos médicos que atendem essas gestantes, por favor, encaminhe ao dentista, porque às vezes as pessoas elas não entendem isso aqui. Primeira coisa que o dente é um órgão, ele não é um osso que está ali parado aleatoriamente. Não, o sangue que vem do coração, o sangue que circula em todo o nosso corpo, ele vai entrar no dente como se fizesse a voltinha ali, voltasse, vai para o coração, enfim, vai para o feto. Então, se a mulher tem, por exemplo, uma cárie, como aqui está mostrando, essa cárie vai estar infectada
possivelmente vai estar doendo, causando transtornos até psicológicos, porque é uma fase que ninguém aguenta dor, e muito menos na gestação. Então, gente, o dente é um órgão. Todo o sangue que passa aqui vai levar para o seu corpo, para o feto. Então, a boca da gestante, nesse momento, ela tem que estar muito limpa, muito bem cuidada, porque por isso. Outra coisa que eu gostaria muito de desmistificar é falando sobre a gengiva da gestante. O que acontece? Durante a gestação, ocorre as mudanças dos hormônios, a taxa hormonal aumenta e a mulher fica mais sensível na boca. Então, acontece a chamada gengivite gravídica. Porém, ela acontece porque ela se manifesta nesse momento por algo que você já não estava fazendo, que é uma boa escovação, o uso do fio dental, etc. e tal, que o dentista tem a obrigação de orientar como fazer, enfim. Você não pode achar normal que quando você vai escovar os dentes, passar fio dental, você cuspa na pia e saia sangue. Isso não é normal, isso é uma inflamação, pode vir a ser uma infecção. Então, assim, meninas, não achem que é normal a gengiva sangrar. Quando uma gengiva sangra, a gengiva está doente. Então, a gente tem que tratar. Outra coisa que eu gostaria bastante de desmistificar, muitas mães aparecem e elas não fizeram pré-natal odontológico e depois elas vêm no consultório, doutora, eu perdi meus dentes durante a gestação. A gestação estragou todos os meus dentes, babá. Gente, isso não existe, tá? Porque se a gestante manter os seus hábitos saudáveis, manter uma boa alimentação e escovar os dentes, usar fio dental, usar um raspador de língua, ela não vai ter isso. E se ela tiver, vá ao dentista. Você não pode receber o seu bebezinho, falar com ele de pertinho, com uma inflamação na boca. Então, eu costumo dizer assim, você acharia normal o seu nariz sangrar sempre? Você acharia normal o dedo do pé ficar sangrando? Não, isso não é normal. E você ia direto para o médico se isso acontecesse. Então, a pergunta é, por que você acha normal a sua gengiva sangrar? Então, entenda isso. Durante a gestação, os dentes não estragam pela gestação. A gengiva altera pelos hormônios, mas se você tiver uma boa higiene, não vai acontecer. E vai ser tudo tranquilamente saudável. Nossa, adorei. Obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado e lembra, se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a doutora Mônica nos ajuda a entender. Obrigada, querida. Até a próxima. Tá bom, obrigada também. Gente, grávidas, ao dentista, por favor. Agora o nosso assunto é imunidade. Voltou a criançada para o colégio, para as aulas, e daí já começou nariz, espirro, tosse, e as mamães de plantão querem saber o que a gente pode fazer para aumentar a imunidade. E eu trouxe o Léo, nosso pediatra. Bem-vindo novamente. Oi, tudo bom, Mariana? Tudo bem? Léo, tu deve estar recebendo lá no Instagram e no consultório muita gente falando sobre isso, imunidade, o que eu faço, vitaminas, enfim, me conta, o que a gente responde para essas mães? E para mim também, que sou mãe. Sim, então, pois é, a questão toda é a base da preocupação, né? Tipo, a gente não gosta de ver nossos filhos doentes, né? Eu tenho 2 meninas, então eu sei o que é, vivencio isso, né? E então a grande preocupação é, será que toda vez que meu filho está doente é um sinal de baixa imunidade? Né? Então assim, as crianças que frequentam escola, tá? Principalmente as pequenininhas, elas podem ter até 10 episódios por ano de febre. Febre significa uma infecção. Sim. E que de 80% a 90% das vezes são infecções virais, benignas e que passam por si só, tá? Com suporte, tipo assim, hidratação, o antitérmico quando necessário. Sim. E tal. Tá? Claro, isso eu estou falando de situações de crianças que têm
que não tem nenhum outro problema que a gente fala de base, tipo um problema cardíaco, ou uma imunodeficiência já constatada, enfim, né, um bebê prematuro. Então, isso aí foge dessa regra, tá? Mas crianças que são a grande maioria, né, que tem uma saúde, vou dizer, normal, é esperado isso, de 6 a 10 por ano. Então, a brincadeira é o seguinte, né, dos 12 meses, os 10 meses enquanto está na escola vai ficar doente e folga nas férias, né? Que coisa, né? E daí assim, ó, então a gente já espera, então vamos dizer, é normal, e não tem o que a gente possa fazer para melhorar, porque a gente pensa, muitas vezes fala, vitamina, zinco, vitamina D, enfim, todo esse suporte nutricional, a gente dá a vitamina, não dá. Então, isso é muito interessante, porque tem um cara, não sei, você já deve ter ouvido falar, chamado Hipócrates, né, 300, 400 anos antes de Cristo, considerado o pai da medicina moderna. E ele tem uma frase que eu trago comigo, que é que teu alimento seja teu remédio, a tua medicação. Então, eu comparo assim, eu vou construir a minha imunidade. Então, é que nem construir uma casa. Eu tenho que ter uma boa fundação, firme, e aí eu posso botar os melhores tijolos, o melhor telhado e tal. Agora, se a minha fundação não for firme, não adianta eu botar os melhores tijolos e, enfim, né, material de construção. A imunidade é igual. A base da nossa imunidade é a alimentação. Tá? Então, é alimentação, natureza, alimentação, natureza, vacinas, certo? Uma boa noite de sono. Isso, uma boa noite de sono. Então, esse é o fundamento. Então, se eu chegar e ficar entupindo a criança com as melhores vitaminas que tem para vender nas farmácias, vai ser que nem, se a base não está boa, não vai dar liga. A gente está dando muita vitamina e a criança está tomando todinho. Não come legumes, não come frutas. Sim. As proteínas não são boas. Fora os riscos que tem do excesso de vitamina, porque a gente tem que ter tudo balanceado. Sim. Então, se a gente dá muita vitamina, algum tipo de vitamina para a criança, inclusive vitamina D, o excesso de vitamina D pode dar problema renal, por exemplo, problema ósseo, sabe, de calcificação e tal. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Então, quando alguém vem pedir, eu quero uma vitamina para aumentar a imunidade do meu filho, então eu vou lá e pergunto isso. Como é que está a alimentação? Está indo brincar na rua, pegando sol? Vacinou, como é que ele dorme, como é que está o sono, sabe? Então, que é a base. Aí depois, o que existe é para repor o que falta. Claro, e daí entra a questão de fazer um exame de sangue, alguma coisa para ver como é que está o organismo ali por dentro e, realmente a vitamina D está baixa, então a gente repõe um pouquinho, algo assim. Perfeito, é isso aí. Porque se tem no alimento as outras vitaminas, a vitamina D você pega na natureza, no sol, enfim, claro, exceto o período do nascimento até 2 anos de idade, que é recomendado suplementar a vitamina D. Tá? Mas a partir daí, até existe uma recomendação de seguir a suplementação, mas se você vai para a rua, pega sol, onde é sintetizada a vitamina D natural na pele, então tá tudo dentro do Então controle. A gente tem que acreditar no básico, né, Léo? Com certeza. Na alimentação, porque a gente está vendo muita criança seletiva, e abrindo muito pacote. Então as crianças, antigamente a gente comia bem mais frutas, legumes, pegava direto da horta. Então as crianças de hoje em dia, elas parece que não estão comendo muito bem, né? Isso tudo começa já na introdução alimentar. Então, o que a gente vai começar a oferecer na introdução alimentar, sem achar que muitas vezes tem muitas pessoas que falam assim, frescura, não põe sal, né? Não posso dar danoninho. Não é para dar, gente, não precisa. A criança precisa de coisa que vem da natureza. Então, a construção se dá aí, já a partir de 6 meses, tá? Então, é isso, eu acho que a alimentação... E claro, antes disso, não só antes, mas enfim, durante todo o processo, enquanto puder amamentar, melhor ainda. Lógico. Não pude amamentar, tudo bem, então ofereça um leite de qualidade, uma fórmula de qualidade para o seu filho, de acordo com a recomendação do seu pediatra, né? Léo, e também as pessoas falam muito sobre assim, a cada resfriado que a criança pega, a cada perebinha da escola, o organismo está produzindo anticorpos e, consequentemente, está sendo formada a imunidade da criança. Sim, com certeza. Então, faz parte, a criança tem que pegar esses resfriados para ela ter imunidade. Sim, tem inclusive, tem capítulos em alguns livros de pediatria que falam doenças próprias da infância, né, que tem várias, aquelas doenças que dão vermelhidão no corpo e tal,
Então, são doenças próprias e que vão acontecer na infância, e é melhor que aconteçam na infância do que na vida adulta. Tá? Por exemplo, uma catapora na criança é bem mais tranquilo que uma catapora num adulto. Todo mundo fala, né? Que assim, no então, adulto fica bem mais forte, na criança algumas bolinhas e deu, acabou e a criança já teve e passou. E aí cria imunidade para isso. E uma outra questão assim, ó, quando suspeitar então de uma baixa imunidade? Então assim, aquela criança que quando fica doente, não é aquela criança que tem febre todo mês. Não, é a criança que tem quando fica doente, ela vai para emergência, ela fica em observação na emergência. Ora ela é interna, ora não. Sabe? E aí tem alguns, vou chamar de quesitos, de doenças que a gente suspeita. Por exemplo, é esperado, olha só, que a criança possa ter uma pneumonia na sua infância. Agora, se ela tiver 2 pneumonias, opa, Entendi. a gente já liga o sinal de alerta. A criança que tem 6 ou mais infecções de ouvido, que tenha que tratar com antibiótico, sinal de alerta. E muitas vezes, agora falando até na parte do ouvido, o problema não é imunidade, anticorpo, às vezes pode ser estrutural. Claro. Né? Tipo alguma alteração lá dentro da cavidade nasal, da parte otorrinolaringológica, sei lá, uma adenoide, que é a famosa carne esponjosa, sabe? Coisas que predispõem a ter infecções de repetição. E daí a gente liga lá para tal da imunidade e não tem ligação nenhuma. Claro, a gente sempre vai fazer essa investigação através de exames, tá? E dentro desses exames tem sim a avaliação do otorrino para ver também, sim, nesse caso, tá? Mas enfim, tudo a gente não, é difícil falar de uma coisa só, de uma coisa tão grande e querer especificar, mas a investigação ela sempre vai ser necessária, e a investigação ela é muito mais necessária quando a gente tem essa criança que realmente ela fica muito ruim quando adoece. Tá? Que visita a emergência muito frequente e muitas vezes fica na emergência. Entendi. Que é bem diferente de uma criança que quando tem uma febre, vai na emergência, o médico, o pediatra avalia e diz, não, tá, tudo bem, ó, vai botar sorinho no nariz, vai tomar aí o teu antitérmico, pode ir para casa. Beleza, tranquilo. Isso é o esperado. Todo mundo fica brabo, né? Nossa, não deu nada. Sim, deu. Deu remédio, deu. Limpeza nasal, se está gripado, no caso, eu dei um exemplo aqui, e o antitérmico se necessário. Ponto. Porque o corpo vai dar conta. Léo, adorei. Obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho sobre imunidade. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, manda mensagem que o nosso pai pediatra nos ajuda a entender mais. Mas é isso. A imunidade é assim, não vamos nos desesperar, vamos esperar por esses quadros, até 10 quadros durante o ano, então força na peruca, mamãe. E até a próxima, Léo. Conta com a gente, né? É verdade. Obrigadão, Lara. A vacina é para todos a partir de 6 meses de vida, sem limite de idade. Nós já nos organizamos para atender a todos nas nossas unidades. A gente vai fazer o agendamento para atender, por conta do fluxo que aumenta nessa época. Claro. Então, a gente consegue receber todos e fazer a asepsia dessa sala, para receber todo mundo com segurança. A gente também tem uma forma de atendimento em drive-thru, que para adultos a gente consegue fazer na unidade de Balneário Camboriú e na unidade do Angelone Beira-Mar. Então, também é com agendamento, mas quem optar por ser atendido no carro, o acesso é muito fácil ali no estacionamento, então a gente vai até lá e consegue fazer essa vacinação. Que legal. Interessante também que as empresas, independente do número de funcionários, preocupados mesmo com os surtos e tudo mais, eles querem garantir essa vacinação para os seus funcionários. Então, a gente fecha as campanhas empresariais, algumas empresas optam por nós nos deslocarmos mesmo até lá para fazer esse atendimento, outras por terem várias filiais, deixam com a gente as suas listas de funcionário e ali a gente consegue em todas as unidades, cada um escolhe a sua na Prime mais próxima, né, por conta dessas unidades disponíveis. Então é muito bacana esse atendimento, não dá para ficar sem mesmo, a gente facilita demais para todos virem se vacinar. Verdade. E a domicílio também, Gi? Domicílio também, a gente faz também os agendamentos domicílio, aliás, é nossa excelência o atendimento domiciliar que a gente ama. A gente tem que estar disponível, o agendamento também prévio, o dia e horário melhor, e a gente vai até lá para atender toda a família. Melhora por conta de qualidade de locomoção, não ter que sair de casa, e a gente vai com toda a segurança até esse domicílio também. Gi, fiz o ano passado a vacina, esse ano faço novamente, é uma vacina que tem que fazer todos os anos? Faz novamente, isso mesmo, faz novamente. As cepas se alteram.
Então, ela vem alterada. Então, a gente precisa garantir que as de circulação desse ano a gente vai estar protegido com certeza. A vacina da gripe, a gente fala em gripe, a gente pensa naquele resfriado comum e não é. A gripe, a gente pode ter a síndrome gripal e evoluir até para as infecções respiratórias agudas graves, né? Então, a gente precisa se vacinar, não dá para bobear mesmo. A vacina da gripe até tem um dado interessante sobre ela. Ela ajuda nos casos mais graves de otite. Olha só. Também nas complicações de pneumonia. Então, nas complicações de otite, nas complicações de pneumonia, ela também atua. Olha que interessante, Gi. E quando a gente pensa em vacina, a gente associa reação, febre, dor local. Como é que é com essa vacina? Quais são os relatos que vocês recebem? Ela é uma vacina bem tranquila. Claro que sempre quando a gente se vacina, a gente pode sentir aquele incômodo local de dor, no local da dor, né? No local da aplicação, Sim. sentir aquela dor, aquele incômodo, mas nada demais. É para passar muito rápido e fica tudo bem. Vale muito a pena uma dorzinha pela Sem imunização. dúvida. E saber que a pessoa vai estar ali colocando anticorpos para dentro do corpo. Com certeza. Trabalhando sua imunidade. Exatamente, se prevenindo, porque é bem como você falou, assim, os surtos acontecem e aí, assim, se a gente não está preparado com o nosso organismo e não tem melhor preparação, mesmo que a gente pense em imunidade, alimentação, vitaminas, a melhor preparação é a vacina. Ok, que tudo ajude, que tudo contribua, mas a vacina, ela é ali o escudo, né, Gi? Com certeza, a gente precisa se fortalecer, não dá para brincar mesmo, cada vez mais a gente tem esses estudos relacionados à vacina e é de extrema importância, qualidade de vida, na verdade. É verdade. E com todas essas facilidades, podendo vocês irem na casa das pessoas, na empresa, vai de carro, então se vacina ali dentro do carro, tranquilo, pode levar mais de uma pessoa no dia, por exemplo, vamos vacinar todo mundo ali dentro do carro, vai as crianças, vai mãe, vó, né, Gi? Dá para ir. Criança, a gente opta por fazer o atendimento presencial por conta da segurança. Então, talvez ela, por estar insegura, se mexa um pouquinho mais e aí a gente acaba, pela qualidade do atendimento, optando por fazer nas crianças em atendimento presencial. Mas dá para encher o carro sim, dá para levar o vô, a avó. Que legal. E todo mundo juntinho e a gente vai conseguir atender. E com segurança, não precisa sair, não precisa estar entrando Não em algum precisa. lugar se a pessoa está preocupada. Sim. Então, sim, vocês Fazendo oferecem agendamento. todas as opções para que a pessoa não tenha desculpa para não se vacinar, né? Não é para ter desculpa. A gente está ali para atender todo mundo com excelência. Que legal, Gi, muito obrigada. Obrigado por dividir conosco tantas informações. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a nossa equipe expert em vacinação vai responder. E se vacina, hein? Tô de olho. Estou aqui com a nossa cardiologista pediátrica que trouxe mais um assunto para nos ajudar a entender aqueles assuntos com nomes difíceis. Doutora Luciana, bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Qual o tema de hoje? Qual o nome difícil que nós vamos desvendar? Hoje a gente vai falar sobre o Palivizumab. Olha só. Isso. O Palivizumab, ele é uma vacina que é composta por um anticorpo monoclonal. Ele faz, às vezes, de uma imunoglobulina, que é uma substância que ajuda o nosso organismo a combater alguma coisa. No caso do Palivizumab, ele ajuda a combater as infecções graves sobre um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Esse vírus é um vírus super comum, que está no nosso dia a dia, mas que para determinados pacientes ele pode fazer com que as infecções respiratórias fiquem muito graves. E aí existe essa vacina, que se fazem até 5 doses dessa vacina por ano, para prevenção das complicações de internações em UTI, de casos graves, das doenças respiratórias causadas pelo vírus sincicial respiratório, né? E quem são esses pacientes, então, né, que têm indicação de fazer? Essas vacinas são pagas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, enfim, pelo SUS, as pessoas fazem essa vacina e tem determinadas indicações. Então, assim, claro, assim, o meu dia a dia é prescrever isso para os cardiopatas, né? Sim. Então, assim, quais cardiopatas que têm indicação de fazer, né, o Palivizumab?
são os cardiopatas que têm doenças do coração com repercussão hemodinâmica. Às vezes a gente tem uma doença do coração, mas ok, tranquila, né? E tem outras doenças um pouco mais graves ou que vão precisar de cirurgia, mas ainda não é hora de fazer, que acabam tendo repercussão hemodinâmica, aumenta as cavidades do coração, as válvulas não funcionam lá tão bem, ou da repercussão pulmonar associada. E aí essas crianças têm indicação de fazer, ou ainda crianças que têm hipertensão pulmonar, que é um outro tipo de doença do coração, assim, né? Mas crianças até 2 anos de idade, que têm indicação de receber, então, tá? Ou indicação de receber pelo SUS, não precisa pagar, é uma medicação bem cara, mas ela é bem importante de ser feita, assim, se ela é bem indicada, ela ajuda muito a vida do paciente. Então, passou dos 2 anos, a criança não pode mais fazer essa vacina? Poder até pode, mas já não se percebe tanto o benefício dela. O benefício realmente é na criança pequena mesmo, que bebê, né, no caso, que não tem tanta imunidade para responder bem aos quadros virais e tal, né, porque o preço é significativo, assim, né. E daí o SUS cobre esse valor até os 2 anos, e depois, se quiser fazer, teria que ser pelo particular. Isso. Porém, não se vê muita diferença. Isso, basicamente é isso, sim, tá? Tirando os cardiopatas, quem mais então? Também até 2 anos, a partir dos 2 anos de idade, daí já não recebe gratuitamente, digamos assim, né? Mas assim, os pacientes prematuros, que nasceram até 28 semanas e 6 dias, tá? E aí, independente de terem comorbidade ou não, os prematuros têm esse direito, ou pacientes prematuros, e aí independente da idade gestacional. Por exemplo, é um prematuro de 33 semanas e ficou com uma doença pulmonar relacionada à prematuridade, ele também tem indicação de fazer. E o que se percebe é que com essas vacinações realmente muda o desfecho assim do paciente que venha a ter uma bronquiolite por vírus essencial respiratório, mas que está com essa vacina. É outro desenrolar de doença, assim, né? E falando um pouco nessa doença, o que a gente pode entender um pouquinho mais a respeito dela? É um quadro respiratório, talvez dizer como um resfriado, ou quadros de bronquiolite. Eu acredito que quem tem nenê que mora na região sul não tenha passado, né? Sem pelo menos ter um amiguinho por perto que tenha tido bronquiolite, Verdade. né? Mas é tipo um resfriado, assim, mas ele acomete os pulmões e aí dá mais cansacinho para respirar, tosse, bastante secreção, às vezes febre, incomoda bastante as crianças pequenas. E daí, quando a gente pensa nessa doença e uma criança cardiopata, como é que é esse cenário? Isso, aí tem mais gravidade, né? Porque o pulmão já não funciona tão bem, o coração já não funciona tão bem, esse paciente já não tem tanta reserva, digamos assim, para ter uma evolução favorável, né? E aí essa vacina ajuda a não ter o quadro tão grave, assim, né? Existe uma alteração da membrana celular, das células do sistema respiratório e tal, e daí dá uma bloqueada na capacidade do vírus se aderir às células e tal. Tem toda uma explicação. Sim. Lu, adorei. Ótimo. E só mais um detalhezinho é que cada região do país tem a sua sazonalidade desse vírus. Então agora a gente está entrando na nossa aqui da região sul, que é de abril, maio, junho, julho e agosto. São 5 meses. Então, teoricamente, o paciente que já recebe a prescrição por agora já vai fazer as 5 doses. Mas se receber a prescrição um pouquinho mais tarde, por exemplo, já passaram 2, ainda tem 3, faz as 3. Entendi. Faz uma, tem paciente que às vezes chega a fazer uma, mas enfim, ajuda, é melhor do que nada, né? Entendi, que interessante. É isso aí, isso. Adorei. É bem legal, bem importante. Bem assim. importante, um tema diferente, nós não tínhamos abordado aqui ainda. E se você ficou com alguma dúvida, se quer entender um pouco mais sobre esse assunto, manda mensagem, a Lu nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esse assunto e vamos buscar informação, vamos ir no postinho de saúde, vamos nos informar, porque se é nosso direito, a gente tem que ir atrás. Obrigada e até a próxima. Até.